Thiago Minhoca, agora que passamos num DeLorean não muito veloz por todas as finais, todas as edições, a gente chega em 2024. Uma final inesperada, se a gente considerar todas as projeções do começo do campeonato, em que a gente tinha o Fortaleza como um favorito extremo e o Bahia como outro favorito. Quase essa final acontece. Quase essa final acontece. O CRB parou o Bahia na Fonte Nova para garantir seu lugar nessa final. Com o campeonato acontecendo, a gente teve um Fortaleza completamente fora do seu eixo natural na primeira fase. Não que isso tenha minado o favoritismo dele, até porque teve um cruzamento bom nas quartas, né? Teve um cruzamento muito tranquilo. E depois o jogo que seria um jogo mais complicado, o Fortaleza matou esse jogo em 20 minutos. Mas era muito esperada a presença de Fortaleza antes do campeonato começar. E acho que não chegou a ser descartada quando o campeonato se iniciou, né? Quando o campeonato passou ali da primeira fase, mesmo com a primeira fase tão ruim do Fortaleza, todo mundo sabe, todo mundo conhece o que o Fortaleza tem feito nas últimas temporadas, as viradas de chave, as retomadas e a própria experiência nesse tipo de confronto, em decisões, em mata-mata. O Fortaleza é, sem dúvida, a equipe da região que mais jogou partidas desse perfil, partidas pesadas nesse contexto nos últimos anos, e isso pesa demais numa hora decisiva. Diante desses desenhos das duas equipes, é óbvio que existe um favoritismo do Fortaleza. É óbvio. Não dá para negar um time com todo o cartão de apresentação que a gente trouxer, um CRB que tem ao seu lado uma estabilidade, um crescimento ano após ano, uma regularidade, né, sobretudo na Série B, mas que claramente entra para essa final com potencial técnico muito abaixo do Fortaleza. Qual o tamanho desse favoritismo? Não estou pedindo aqui reguinha, nada não. Estou falando conceitualmente. Qual o tamanho do favoritismo desse Fortaleza? E o que pode mudar? O que pode fazer com que o CRB nivele essa decisão? Fred, eu vejo que, como você bem falou, Fortaleza é o favorito desse confronto, né, nesses 180 minutos. E o CRB sabe disso também, né? Assim, o torcedor do CRB, ele está confiante pelo título, mas ele sabe que o feito que ele conseguiu na semifinal o credencia a sonhar com esse título, esse primeiro título de Copa do Nordeste. Curiosamente, essa Copa do Nordeste, ela traz nessa final, Fred, um contexto que ela muda, porque a gente, já desde o ano passado, quando sai a tabela, né, base da Copa do Nordeste, a gente falou, vai ser uma Copa do Nordeste espaçada, e aí a gente não sabe o que, vai acontecer. Curiosamente, se a gente tivesse tido uma Copa do Nordeste regular, que é fase de grupos, logo depois quarto final, semifinal, final, talvez não tivéssemos o Fortaleza nessa final. Talvez até o CRB talvez não tivesse nessa final. Porque os contextos de um espaçamento a mais, eu cheguei a falar isso hoje na rádio sobre o jogo do Fortaleza ontem contra o Atlético Paranaense. Se o jogo da 7ª rodada da Série A fosse ali antes do adiamento da CBF, eu não sei se o Fortaleza teria ganhado o Atlético Paranaense. Porque o Fortaleza, mais ou menos há 2 semanas, não estava no momento tão tranquilo. Tanto que, da vitória do Sport para cá, aí ele teve uma semana de fato, assim, né, tranquila, porque teve o empate da Boboneira, aí veio aquele momento da eliminação contra o Vasco, mas aí logo na sequência goleia o Sport, chega na final, é o primeiro do grupo do Boca Juniors na Sul-Americana e ainda ganha do Atlético Paranaense. O CRB teve um começo de ano até bom, a gente até trouxe aqui em outras edições do nosso Raiz o bom trabalho que o Daniel Paulista estava fazendo no CRB. Só que houve um momento também de queda. E eu acho que agora as duas equipes chegam bem para essa competição. Assim, você chegou até a sinalizar no videoguia que podia ter um tracinho de ABC, sim, né, no CRB. Mas o Daniel Paulista já conseguiu corrigir. Mike, que era um titular,
já saiu. Labandeira assumiu essa titularidade. Labandeira passou a jogar bem. Então, assim, são times que conseguiram. O Fortaleza, no caso, teve uma oscilação muito grande no começo. Tanto que quando a gente fez aqui o áudio guia, a gente colocou o jogo do Maracanã como o principal jogo do Fortaleza na temporada. Tamanha quantidade de jogos que o Fortaleza estava abaixo nessa temporada. E o CRB não. O CRB já tinha um lastro. Tanto que uma das principais vitórias do CRB foi sobre o Fortaleza na fase de grupos, né? Aquele 1-0 que ele conseguiu. Esse duelo, assim, tecnicamente, não tem nem o que a gente comparar. O Fortaleza tem muito mais investimento, tem um treinador que hoje, né, é um dos melhores do futebol brasileiro, que é o Vojvoda, um trabalho há muito tempo. As peças que o Fortaleza tem, embora não vá poder contar com algumas, né, que chegaram, como é o caso do Breno Lopes, como é o caso do Renato Kaiser, como é o caso do Felipe Jonathan, o Martínez, esses jogadores não vão poder atuar. Fora alguns lesionados ali e tudo mais, Marinho, Caleb e tal, peças que possivelmente não vão estar nessa final. O CRB, por exemplo, ele tem uma ótima equipe titular que o Daniel Paulista trabalhou. E eu acho que o grande trunfo do CRB, por exemplo, passa pelo desempenho defensivo. Só para mostrar a grandiosidade que o CRB já conquistou até aqui. Já foram 10 jogos desse formato mata-mata que o CRB teve na temporada. 4 deles que foram no Campeonato Alagoano e foi o único campeonato que ele tomou gol. Ele tomou gol do Muricy e tomou gol no Asa. Né? O Muricy na semifinal e do Asa na final. Mas na Copa do Brasil não tomou gol, na Copa do Nordeste não tomou gol. Então é uma equipe, não é que o CRB não dá possibilidades para o adversário. O próprio Pedro Pereira, né, o nosso lá da Bahia, ele chegou a mencionar que o Bahia teve possibilidades de abrir o placar. Não fez. O Ceará, no jogo da volta, no começo do jogo, massacrou a equipe do CRB e teve uma atuação absurda do Matheus Albino. Então foi isso que fez o CRB resistir a vários contextos desse jogo de mata-mata e que os adversários não souberam aproveitar o melhor momento. E aí eu acho que é onde passa nesse primeiro duelo, que vai ser na Arena Castelão, é o quanto essa qualidade do Fortaleza e o quanto esse sistema defensivo do CRB, esse embate, a gente vai ver uma prevalência. Porque se há uma semana estava lá na Arena Pernambuco, Moisés recebendo 3 bolas e guardando, ontem no PV ele teve 3 bolas e chutou para fora, né? Então são essas nuances aí que, tecnicamente, se o Fortaleza conseguir aproveitar a oportunidade, ou se caso o CRB consiga impedir esse volume que ele fez contra o Bahia, que ele fez contra o Ceará, né? E aí, só destacando um ponto, assim, eu gostei muito do jogo do CRB no jogo da volta contra o Ceará em termos de equilíbrio emocional. Em nenhum momento a equipe só jogou defensivamente. Não, tinha transição, teve oportunidades. Labandeira chegou até a perder uma chance de fazer o 2-0. Então eu vejo que, e aí, claro, cada um no seu contexto, o Fortaleza olha para essa final, Fred, como é a nossa oportunidade de título. Perdemos um ex-campeonato cearense, que o Fortaleza até chegou a dar um foco nisso também. Por todo o contexto que passamos nessa competição, agora temos essa possibilidade real. Somos o favorito a conquistar esse tricampeonato. Já do outro lado, você tem o fator que talvez o torcedor do CRB mais acredita, de tantos anos que o CRB esteve tentando ganhar um título importante, né, na sua história, e essa é uma possibilidade, claro, difícil, porque vai enfrentar um Fortaleza, mas eu não tenho dúvida que depois, pelo que ele passou desses últimos confrontos, né, lembrando, é o único do Nordeste que conseguiu avançar na Copa do Brasil e chegar nessa final. Então, o trabalho do CRB tem que ser reconhecido como uma possibilidade de título, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a régua. Então eu vejo que passa muito por isso, passa muito pelo primeiro jogo, do que o CRB vai conseguir trazer de resultado e do que o Fortaleza pode levar de vantagem para esse jogo em Maceió no domingo. Arthur, tua visão de tamanho do favoritismo, né? Conceitualmente, a gente, repito, não vai fazer a régua agora, vai ser mais para frente do programa. E por onde? Por onde esse favoritismo pode ser diluído pelo CRB? Eu acho que concordo muito com a visão que já foi trazida aqui por Minhoca, de que é muito claro que existe um favoritismo do Fortaleza, é inegável. A superioridade técnica do Fortaleza ela é muito clara e, além disso, a gente tem agora talvez a melhor versão do Fortaleza de 2024, né? O Fortaleza vivendo seu melhor momento, uma confiança depois de conseguir uma ótima vitória sobre o Sport
e de mesmo poupando jogadores ter conseguido uma vitória importante contra o Atlético Paranaense. Então, por mais que o Fortaleza já vinha numa recuperação ali com oscilações, né, desde o começo da Série A, talvez agora seja a semana, como o Minhoca falou, mais tranquila do Fortaleza, de melhores respostas, né, dentro de campo. Então, se essa partida acontecesse, talvez uma semana ou 2 semanas atrás, como o Minhoca falou, talvez o favoritismo do Fortaleza ele não fosse tão claro, por mais que o Fortaleza continuasse tendo mais elenco e tudo mais, mas por causa do momento um pouco mais instável que ele vivia na temporada. Mas, obviamente, o CRB ele está no jogo. Né? Eu até quando a gente fez aqui há um bom tempo, acho que faz uns 2 meses, já que teve essa quebra ali do ritmo da Copa do Nordeste, né? Passou um tempo para a gente ter, desde o final da fase de grupos até o mata-mata ali, os primeiros mata-matas, e agora voltar com a semifinal. Eu me lembro que você perguntava da chance do CRB e do Botafogo, e eu falei que o CRB não seria nada de outro mundo o CRB chegar mesmo sendo uma zebra, né, mesmo sendo um azarão contra o Bahia, não era algo de outro mundo, porque a gente via no CRB uma equipe com valências importantes, né? Uma equipe que tinha um sistema defensivo sólido, uma equipe que já tinha mostrado sua força contra o próprio Bahia na primeira fase, mesmo tendo perdido, mas fez uma boa partida, venceu o próprio Fortaleza. E aí eu me lembro que no dia, no chat aqui, também no grupo lá do Clube 45, brotou um monte de torcedor do Bahia dizendo que eu tava maluco, não tinha a menor chance, o CRB. E tá aí, o CRB passou, né? Então, é óbvio que o CRB ele tem um caminho de conquista desse título que, pelo menos antes da partida, parece A um turma caminho diferente. reapareceu depois para reconhecer ou... Reapareceu. Disseram que Apareceu, não, né? que mesmo assim foi algo de outro mundo que aconteceu. Não deram o braço 100% a torcer, não, mas reconheceu forçadamente, sabe? Todo mundo começou a apostar assim, disse, rapaz, o cara que mais tá torcendo pro CRB agora é Arthur. Só eu disse, não tô não, porque só em um jogo ter terminado 0-0 no tempo normal já provou que eu tinha razão, que tinha jogo. Mas voltando assim, é óbvio que o roteiro que a gente imagina para um CRB ser campeão é um roteiro diferente do Fortaleza. Para o Fortaleza, a gente imagina uma equipe que pode propor o jogo nas duas partidas, conseguir uma vantagem talvez até mesmo no Rei Pelé, jogando dentro de casa, se impor e tudo mais. E o CRB a gente imagina mais um pouco aquele cenário de se defender, esperar um pouco mais, mas sabendo se portar bem defensivamente, sabendo aproveitar oportunidades que podem surgir, talvez levando para os pênaltis, por exemplo, que é algo que o CRB já mostrou como fortaleza aí dentro dessa competição. As 2 vezes ele passou nos pênaltis, né? Então já dá confiança para o Tem time nesse perdendo uma sentido. cobrança, Arthur, só lembrando aí. E você do outro lado tem um Fortaleza que não tem confiança nesse sentido, né? Que vem de eliminações seguidas aí nos pênaltis. Então pode ser um caminho para o CRB. Então existem ali caminhos, obviamente, e vale a gente sempre destacar que na história da Copa do Nordeste, até se a gente pega a história recente, né, desse recorte de 2013 para cá, a gente já teve várias vezes na final equipes de divisões inferiores e que com um elenco inferior conseguiram o título, né? A gente teve o próprio Campinense em 2013, ele estava numa divisão inferior que o Asa, o Sampaio estava numa divisão inferior que o Bahia, o Campinense que pega o Santa em 2016, por exemplo, era da Série D, o Santa da Série A. E o Campinense, assim, faltando 15 minutos para o jogo, ia levando o título. Foi uma final extremamente disputada. Então, assim, não é favas contadas de forma alguma, tá? Mesmo sendo duas partidas, o que dá a sensação de que a superioridade técnica ela deve prevalecer mais do que você se decide a competição em apenas um jogo, mas tem jogo, tem disputa, e o torcedor do CRB ele tem todo o direito de estar com esperanças aí de conseguir esse título. Fortaleza que tem 35 jogos na temporada, 15 vitórias, 15 empates, 5 derrotas, 57% de aproveitamento. Impressionante é o número de empate do Fortaleza nessa temporada. Desses Finalista 18 da... jogos aí que o pessoal listou, né, que é só uma derrota, tem muitos empates envolvidos. Muitos, Muitos né? Na empates. Série A foram muitos, né? É. Autos Esporte, né? Quartas e semi da Copa do Nordeste. Caiu na Copa do Brasil para o Vasco na terceira rodada. Vice-campeão cearense, 11º da Série A. Está nas oitavas Com um da jogo a menos na Sul-Americana. Série A, né? Já tá Isso. indo. O CRB também, com jogo a menos. Aquela 15ª colocação dele lá na Série B. João Ricardo, o jogador que mais atuou. E Lucero, o jogador que mais fez gols, né, na temporada, 14 gols até aqui, tá?
E aí a gente vai para as atuações referenciais. O 4-1 do Sport é uma atuação referencial. O 4-2 sobre o Boca Júnior é uma atuação referencial. Ou, de certa forma, o reequilíbrio ali na Série A, uma atuação muito sólida defensivamente, um time que foi bem seguro contra o Atlético Paranaense, também entra nessa conta, mostra um pouco. Você falou muito isso, né, no programa de ontem. Foi mais um sinal da viradinha de chave, porque foi o Fortaleza poupando titulares e jogando de forma muito sólida, não levou gol como vinha levando. Que partida você citaria aí como o principal referencial para o que o Fortaleza precisa fazer contra o CRB? Eu nem acho que é o jogo do Sport, porque eu acho que o Sport é um jogo que foi resolvido em 20 minutos, Para mim, um jogo muito de contexto. Tá? O do Boca, para mim, já é mais forte do que o do Sport. Era isso que eu ia citar. Mas, assim, o jogo do Boca ainda era um Fortaleza que não conseguia ter uma sequência de entendimento com o jogo. É curioso que naquele jogo do Boca, o Fortaleza consegue fazer ali, abrir o placar mais ainda, mas até nos minutos finais, o Fortaleza nem para administrar, sabe, essa bola. Desde o jogo do Vasco, da eliminação contra o Vasco do CRB, e aí quando teve a classificação sobre esporte, foi quando eu comecei a falar dessa virada de chave. Porque já é um Fortaleza entendendo um contexto do que o adversário está passando no jogo, o adversário às vezes se desesperando, ou como era o caso do Atlético Paranaense no jogo de ontem, onde se você tomou o primeiro gol do Atlético Paranaense, ia ser um Cuca metendo um time todo atrás e levar 1-0 como geralmente ele gosta de levar. E aí, claro, né? Então eu acho que o Fortaleza, ele começou nesses últimos jogos, a meu ver, a apresentar um futebol mais equilibrado, um futebol onde você tem as peças que começam a fazer gols, como foi o caso do Moisés, naquele duelo contra o Sport. Em termos de atuação de uma partida específica, eu fico com o do Boca Juniors, como você citou. Mas eu acho que esse momento que o Fortaleza atravessa é um momento onde eu vejo mais estabilidade. Eu não vejo o Fortaleza se perdendo, porque esse 4-1 do Potosí, o grande problema na minha avaliação não foi a altitude. A altitude, ela pesa no segundo tempo. Era com 15 minutos. O Fortaleza não passava do meio campo. O jogo que vai acontecer na quarta-feira é um jogo em que eu vejo que o Fortaleza vai ter que ser muito efetivo, né? O que as equipes falharam contra o CRB foi o CRB deu oportunidade. Não é que o CRB soube sofrer. O CRB sofreu contra o Bahia, em certa parte, não tanto, mas sofreu muito contra o Ceará. O Ceará não foi competente. Se o Fortaleza não for competente, como ele foi diante do Boca, como ele foi diante do Sport, e aí, claro, o Altos aí já entra um outro parâmetro, né? Mas nesses dois jogos, se o Fortaleza não for tão efetivo como foi nesses jogos, aí o Fortaleza pode estar colocando o título mais sob risco, que eu ainda acho, até mesmo numa condição pior, vou pegar o pior cenário. Se o Fortaleza perder o jogo para o CRB, eu ainda vejo possibilidades reais do Fortaleza conquistar esse título fora de casa, porque tem time suficiente para conseguir esse resultado lá. Alguém traz mais algum jogo para a mesa nesse debate? Eu insisto no jogo do Sport, Fred. Aquela coisa, para mim, pesa muito a questão de ser o mesmo campeonato. Querendo ou não, o Sport é um time de Série B, porque você pega o Boca Júnior, além de ser um time argentino, fora do Brasil, está no nível mais... um nível ali próximo, na verdade, do próprio Fortaleza. Então, acho que as características do Sport, não querendo comparar o Sport com o CRB, mas são dois times de Série B. Então, tá ali mais próximo. É mais comparável do que com o Boca, naturalmente, né? Exato. Mesma competição. Se bem que esse Boca tá tão miserável também. Mas se fosse trazer para o Brasil, seria um time de Série A. Então, o Sport ainda é um jogo da mesma competição, é um time de Série B também, é um jogo muito próximo. Eu acho que ainda tem seu peso, sim. Tem um fator de ter essa questão de contexto? Tem, mas é o jogo referencial para essa partida aí. Entre porque, na minha visão, foi um jogo que o Fortaleza adotou uma estratégia absolutamente focada no esporte, né? E muito bem executada. Mas o CRB é muito diferente na forma de jogar também. Não consigo por isso que eu fazendo por isso que eu fez. Exatamente, por isso que eu fui mais pro Boca, que veio mais fechadinho, que veio para um jogo mais Fred, próximo do que o CRB pode fazer. Eu tô junto com o Atos,
no sentido de, caso o Fortaleza consiga rapidamente, de alguma forma, se impor, lógico, não vai ser da mesma forma que foi com o Sport, são times que jogam, no geral, de forma bastante diferente, o Sport e o CRB, mas que se de alguma forma o Fortaleza conseguir rapidamente furar essa barreira e aí tiver ali em cima massacrando, a confiança ali no alto, acho que é o caminho, com o que fizeram com o Sport, foi lá, abrir 1-0, goleiro falha ali, volante dão brecha, tem a chance do Sport empatar a partida e não empata, então vai deixando o Fortaleza cada vez mais confiante, João Ricardo vai entrando no jogo, faz grande defesa, e aí o caminho vai se abrindo. É um time que está a todo momento pronto para aproveitar as suas chances. Então eu coloco esse jogo muito nesse aspecto, não de parte tática, porque a gente espera que seja bastante diferente, mas nesse aspecto de confiança, nesse aspecto de se deixar o Fortaleza jogar, se deixar o Fortaleza confiante, fazer o seu jogo, conseguir as oportunidades, pode aí a gente ver algo de um Fortaleza mais tranquilo e, de certa forma, garantindo um placar bem confortável nesse jogo de ida. Isso que o JP falou da confiança, rapidinho, era o ponto que eu ia entrar para concordar com esse jogo da semifinal. A confiança que aquele time obteve, ali, da forma como com a autoridade que conseguiu aquele resultado, vem para esse jogo. Mas em relação à construção do jogo, do confronto, eu fico mais com o jogo do Boca. Porque o jogo com o Boca, o Fortaleza, ele tem a iniciativa do jogo, tem a atmosfera a favor. Ou seja, para esse primeiro jogo, a gente analisa sobretudo o confronto, mas para esse primeiro jogo no Castelão, o Fortaleza, ele parece muito mais fácil emular o jogo contra o Boca do que o jogo contra o Sport. No jogo, eu disse, a atmosfera está contrária, bora ver, o time fez uma atuação propositiva há poucos dias, que vem para cima, que ataca, que não sei o quê, bora jogar em cima aqui. Enquanto o jogo do Castelão aí vai ser um time que, no caso, o Boca não é a característica do Boca ficar lá atrás fechado. Mas é um time mais estudado defensivamente. É um time mais. Não é todo aberto, não tem como essa característica. Então, o CRB estaria mais para esse estilo de jogo e, sobretudo, para a característica da partida, para a atmosfera da partida no Castelão. Então, o jeito como o Fortaleza dominou o Boca Juniors naquela noite da Sul-Americana, como construiu aquela vitória, me parece um caminho, um espelho melhor para esse jogo de ida contra o CRB. O jogo do Sport é como o JP falou no final, é a confiança que aquele jogo depositou para esse momento do Fortaleza, onde o ataque encaixa, Pochettino bota no peito do cara, Moisés, que, por exemplo, já não foi bem contra o Atlético, mas foi muito bem naquele jogo, João Ricardo, uma fase muito crescente, sempre pegando bola decisiva, mesmo nos jogos onde parece que o Fortaleza não teve susto, mas teve um lance ali, por exemplo, ontem, o Atlético Paranaense quase não assustou o Fortaleza, mas na reta final teve uma chance. Um chute de Eric e João Ricardo pega a bola. A própria semifinal, quando ainda estava 1-0, ele faz uma defesa ali no chute de Barleta. Então é um goleiro que está numa grande fase. Tem um goleiro desse. Tendo o Castelão a favor, eu acho que o espelho é esse do Boca. E é daquilo para melhor, até porque aí você vai. Aí na hora que você vai. Está Fortaleza de um lado. Do outro lado não será o Boca, será o CRB. Então, imaginar aquele jogo e projetar a diferença técnica do adversário me parece até um cenário bem propício. Por isso que a gente estava falando, por isso que me surpreendeu, quando a gente estava falando com alguns caras do chat, que era um bloco todo voltado ao CRB, mesmo naquele bloco os caras queriam que se falasse assim do Fortaleza, enquanto o bloco era como é que o CRB, no bloco do CRB, isso que me impressionou com a galera. No bloco do CRB era como o CRB pode chegar ao título. Aquele bloco era só sobre esse bloco do Fortaleza. Como é que o Fortaleza chega ao título nesse bloco? A chance de chegar ao título é muito maior, é muito mais acessível pelo que ele tem feito. E nesse momento, replicando aquele jogo do Boca e tendo até um adversário mais acessível a isso, a chance de obter um resultado positivo é muito grande. Pô. Tem uma situação que eu acho que ainda não se encaixa, sabe, Fred, para o CRB nesses dois jogos. Porque é o seguinte, quando o Fortaleza abre o placar contra o Boca, o Fortaleza depois começou a esperar mais o Boca. Aí o Boca foi lá, conseguiu um empate, eu até cheguei a citar isso na transmissão,
e falei aqui na minha análise, que Fortaleza não precisava ter parado de atacar, né? Fortaleza meio que ficou esperando o Boca. Quando ele volta do segundo tempo, acho que antes de fazer o 2-1, ele já tem 3 ataques assim em sequência. Aí depois é um do Pikachu, aí sai o segundo, terceiro e o quarto. Assim, quase que de imediato. 3 finalizações, 3 gols. Se você olha no jogo do Sport, também as finalizações praticamente todas ali sendo convertidas. Só que o curioso, não é que eu achei aquele jogo do Sport. Os 3 gols do Fortaleza, por exemplo, são gols. Você compara até com os lances do Atlético Paranaense ontem, as chances do Moisés ontem foram até mais claras, porque é um chute de fora da área, que o Kaique França falha, um outro é uma dominada de bola muito difícil e uma execução perfeita do Moisés para fazer o segundo gol, e o terceiro é exatamente uma jogada ali na velocidade, que até antes eu acho que era até mais nítido, que parecia que até a gente tinha citado, né? Parecia o 7-1 do Brasil, porque cada ataque era Pedro Lima lá na frente. Eu não acho que Hereda, Fortaleza fizer 2-0 no primeiro tempo, eu não acho que o CRB vai para loucura. Eu acho que o CRB, tipo, vamos tentar jogar, como o Cássio falou, vamos manter o que a gente está fazendo, mas vamos sair um pouco mais. Mas eu acho que não vai ser, porque eu acho que o Boca, quando tomou o segundo e o terceiro, já foi tentar recuperar, e isso gerou espaço para Fortaleza. O Sport, a mesma coisa. Eu não sinto que o CRB vai de maneira alucinada para tentar um 2-0, certo? Se tiver 2-0 ali durante o jogo. Eu não acho que ele vai de maneira alucinada buscar, não. Eu acho que ele vai tentar se fechar e conseguir diminuir de uma outra forma, mas sem se explotando. Também vejo dessa forma. Mas para mim o jogo referencial fica sendo do Boca. Faltou Arthur. Para mim é o do Boca também. Eu acho que pela característica de forma de jogo que o CRB deve impor, eu acho que o jogo do Boca é mais parecido. E também foi um jogo que, por mais que fosse ali uma partida de primeira fase de Sul-Americana, foi vista como uma decisão, né? Eu acho que pesa muito também pegar jogos... Exatamente, pegar jogos do Fortaleza que tinham esse caráter mais decisivo, porque vai ser uma pegada mais parecida com a partida que a gente deve ter na quarta-feira, né? Então, eu acho que é um jogo que pesa bastante. O ritmo que o Fortaleza conseguiu impor ali no segundo tempo, com certeza talvez seja o ritmo que o Fortaleza vai tentar espelhar para essa partida com o CRB. Contra o Sport também, mas contra o Sport eu concordo muito quando vocês falaram que tem muito ali de um encaixe individual com a equipe do Sport. Então, por isso que eu fico com a parte do Boca. Falados. Fred, é que você buscar a situação do modelo de jogo se repetir, assim, é muito coerente, né? Então, o jogo em casa já pesa mais. Assim, eu estou falando dos argumentos para Fortaleza e Boca Juniors. São bons argumentos. O fato de ter aquele jogo onde você vai estar mais em cima, o adversário se defendendo, que provavelmente deve acontecer, são ótimos argumentos. Mas só para comentar a respeito do jogo do Sport, que o que pesou também é o seguinte: muito se falou do jogo do Fortaleza e do Sport assim, parecia a Alemanha, lá vem eles de novo e toma mais um gol, principalmente por causa daquela figura de como foi o 4º gol. Mas veja, o primeiro e o segundo gol, a defesa do Sport está postada. Tá não. O segundo tá primeiro não, gol. Meu Deus. O primeiro é o chute de fora e o goleiro aceita. Sim, o primeiro é o chute de fora e o goleiro aceita. Tem 10 jogadores em linha. O segundo só tem 3 jogadores no campo defensivo. O segundo gol, Atos, é um lateral. O segundo gol é um fair play, né? Um fair play. O segundo gol é o ataque do Sport. Não, o segundo gol é o ataque do Sport. O segundo gol é o ataque do Sport. Riquelme, ele leva um tranco na entrada da área de Fortaleza. Não foi falta. E nem ele cai no chão pedindo muita falta. Ele cai e rapidamente cai. Aí Tinga, pressionado, bota a bola para fora e aponta para Riquelme no chão. Tá? Como se fosse para o atendimento, mas nem precisava de atendimento. Riquelme levanta, bate o lateral no pé de Tinga. Ele era o lateral, os atacantes estavam todos ali pressionando. Tinga pega a bola, faz um lançamento. Sim. Para Pochettino, só tem 3 jogadores do Sport no campo de defesa. Os 2 zagueiros de Pedro Lima. E aí Pochettino já inverte para Moisés dentro da área. Moisés domina 3 toques ali praticamente na bola. Só não tinha defesa montada, não. Contra-ataque total. Não, o primeiro gol, para mim, não tem nem como discutir. Os 10 jogadores do Sport tá montado na defesa. Não estava os 10, área, tudo bem, obviamente. Mas não estava os 10. Não tinha nem 5. O Sport não joga. Era também o contra-ataque. Foi também a bola das costas. Pedro Lima não dá bate. Não, aí o primeiro gol
Foi um Vou te escanteio. mostrar que. Foi um escanteio que Pedro Lima perde o rebote, né? Não foi assim. Exato. Aí Moisés vai levando, Pedro Lima não dá o bote, ele finaliza e cai que França aceita. As duas bolas são nas costas dos laterais, pô. E o Sport tem 10 marcando em situação nenhuma, pô. Só marcou 10 contra o Curitiba. Mas o primeiro eu concordo com o Atos, que assim, a Mas defesa. o primeiro também Tava concordo. posta dentro Tava do lá, modelo tava de jogo lá. do Sport, Isso. tava posta O primeiro a defesa, tava não lá. A falha foi mais de Kaique não. França, do primeiro O gol. primeiro é Assim, uma falha do goleiro. a conta ali não entra muito no sistema defensivo. Mas eu acho que teve coisa bem pior no primeiro tempo. Assim, os 4 gols poderiam ter sido bem mais. Fortaleza perdeu muitas possibilidades. Antes mesmo até de fazer o primeiro gol, o Sport já mostrou fragilidade. Foi uma jogada ali do Hércules com um Pochettino. Pedro Lima corta essa exato. jogada. Assim, a defesa estava com muitos problemas naquele dia do Sport e o Fortaleza aproveitou muito bem. Eu estava vendo aqui o primeiro gol. O primeiro gol, a linha de defesa do Sport está toda inteira, os 4 jogadores, e Moisés consegue romper a segunda linha de marcação. Mas eu considero um sistema defensivo posto. Eu quis dizer o seguinte, não foi no cenário de contra-ataque total. Do tipo, como os últimos gols. Onde o jogador mano a mano e tal. Eu acho que tem... É porque o Sport estava com a marcação frouxa. Mas o sistema defensivo está lá. No primeiro, tá o resto do sistema defensivo no limite. No segundo é um contra-ataque absoluto, pô. Só tem 3. Mas no primeiro é um chute bem... Não é pior. Não faz... Travando. Olhando muito o áudio. Então, Oscilando aí. Mas é isso, eu acho que também tem muito a ver. Eu acho que o CRB vai, como a gente estava falando, né, vai colocar como meta sair vivo. E aí, como a gente já debateu antes, vai depender do contexto. Se ele considerar que o perder por 1 tá ok. Se achar até que com 2 também, mesmo que seja mais difícil ainda. O CRB vai... Eu acho que o CRB não vai se desesperar no jogo. O que é que pode acontecer para o CRB talvez se perder? É uma expulsão, é uma falha como foi de Kaique França, como o próprio João Ricardo falhou contra o Vasco, né, o terceiro gol que ele toma. São essas nuances, às vezes, que por mais que o Fortaleza era bem favorito contra o Vasco, no contexto do confronto, quando se desse, não quando teve o sorteio, mas quando teve, ia ter o jogo. O Fortaleza jogou bem os 2 jogos e não conseguiu vencer esse Vasco. Um Vasco que acabou de tomar de 6 do Flamengo e tudo mais, tomou de 4 do Criciúma. Então, às vezes, o futebol é isso. O que você faz dentro de campo. Será que amanhã não, depois de amanhã, né? Ou amanhã, né? Já que passamos da meia-noite. Será que amanhã, por exemplo, o Fortaleza vai perder os gols que perdeu na reta final? Moisés vai perder chances? Mas você tem um Lucero. Pikachu não vem jogando bem. Será que o Pikachu vai voltar a jogar? Porque o Pikachu, só para ter noção, ele não joga bem desde o jogo do Castelão contra o Boca Juniors. De lá para cá ele está jogando mal. E ele vai ser titular no jogo da quarta-feira. Então, acho que ainda há situações para imaginar o Fortaleza cometendo as suas falhas. Eu acho que o Fortaleza tem qualidade suficiente no banco para reverter para conseguir esse resultado. E eu acho que passa muito por esse primeiro jogo. Se o Fortaleza quiser ser campeão, ele tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Não é fazer 1-0 e começar a deixar a bola para o CRB, não. É tentar fazer o segundo gol, obviamente, sem se desproteger. O Fortaleza, essa possibilidade de título, ela passa muito pelo primeiro jogo, para não ter que levar para o jogo do Rei Pelé numa situação mais... Como foi o jogo do Vasco, né? Deixar um jogo sempre vivo. A pior atuação referencial, tá? Referencial. É o empate contra o Vasco, no jogo de ida. A pior atuação, não. Referencial, tá? Referencial negativo. Eu vou até mudar de nome para referencial negativo. Porque pior atuação, perder do Maranhão. Referencial negativo. No caso do Vasco, eu vou concordar com você pelo sentido de o Fortaleza, mesmo melhor do que o Vasco em São Januário, ele tomou 3 gols daquele Vasco. Não é o jogo de ida, não. Não é o jogo de volta, não. É o jogo de ida que eu tô citando. Eu ia O dizer, de ida? de ida. É o de ida, por não ter conseguido vencer um adversário que fechou, que trancou o jogo. Há uma certa similaridade, vai. Que é tipo assim... Tem alguns outros jogos, tá? O do Cruzeiro foi muito ruim. O do Cruzeiro também, foi péssimo. Foi péssimo do Cruzeiro. Ficou com a mais, ainda quase toma virada na... Uma virada, Foi.
Acho que Cruzeiro e Vasco estão bem representados aí. São duas partidas porque tem uma sensação um pouco parecida do que seria o cenário ruim para essa partida contra o CRB, né? Que seria o CRB conseguir amarrar o jogo, conseguir se defender bem e o Fortaleza ficar preso nisso, né? Não conseguir se superar, vamos dizer. A derrota pro CRB ficou muito longe pra gente considerar aqui, né? E Sim, ela pode ser para o segundo jogo, né? Porque a gente acabou avaliando, não estava nem combinado, mas acabou meio que avaliando o cenário de cada um. Tipo, o melhor jogo do CRB fora de casa e talvez o melhor jogo do Fortaleza jogando no Castelão, assim, que é a característica desse jogo de ida, né? Então, assim, ainda aquela do CRB pode ter ficado um pouco distante para o Fortaleza, não para o CRB, mas acho que aquele jogo talvez ele pese mais nesse pré-jogo que a gente está fazendo, mais para o jogo de volta. Que aí eu acho que vai ter um outro cenário para analisar também, dependendo Mas do contexto. como a gente está determinando a importância do primeiro jogo e os riscos, por isso que eu considero do Vasco, que é o jogo de mata-mata, em que o Fortaleza sabia que tinha que sair com uma vantagem e que o adversário era mais fraco, e que o adversário joga fechado e o Fortaleza não conseguiu vencer. Não conseguiu. Por isso que eu coloco como, tipo, qual é o pior o pior cenário para Fortaleza? A repetição do roteiro do Vasco. Concordo. E é um roteiro plausível. Plausível. Levar um empate para o Rei Pelé, mesmo Fortaleza tendo um time muito bom, a ponto de vencer lá, é você de novo colocar em risco um empate, ir para as penalidades isso. Viver o mesmo flertar com o risco, né? Não, veja só, se o CRB sai do Castelão com empate, eu não considero ele favorito. Mas nivela de forma absoluta. Assim, mas vai jogar com o Anselmo Ramon lá na frente, meu amigo. O resto de vermelho e branco, alguns passos, vai ficar muito mais precavido. A vitória ficaria ali uma vitória simples, mas seria um time. Meu irmão, a gente está na posição de segurança. Se é para ter alguma exposição que vai se expor aqui, será o Fortaleza. Eu acho que não seria um 0-0, por exemplo, com o CRB na volta, jogando desenfreado para ser campeão com 1-0. Obviamente tentaria, mas não. Até para não tomar um contra-ataque de um time que é letal no contra-ataque, costuma ser muito forte. Até porque o fantasma dos pênaltis, ele ficaria assombrando ali a equipe do Fortaleza, né? Querendo ou não. E ao contrário, o CRB está confiante nisso, inclusive. Sim. Exatamente. Então, jogaria uma pressão muito grande no Fortaleza, realmente. E assim, eu concordo com o Fred. Não quer dizer que o CRB se tornaria favorito. Mas você aumentaria razoavelmente ali as chances do CRB. Você deixaria o Fortaleza mais tenso, uma partida complicada. Se vai passando o tempo, está empatado, os pênaltis chegando, a confiança ali, como é que os jogadores vão reagir. Então, realmente, você flerta com o risco, né?